Então, Levíticos 26, os que abriram as suas Bíblias, encontraram o texto, digam amém. Vamos ler juntos. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Estabelecerei paz na terra e vocês se deleitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela terra de vocês. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 1000, a 10.000. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Verso 12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos, e forem infiéis à minha aliança, então, assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que tirarão a visão, e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto será contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde, e farei que os céus sobre vocês fiquem como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos, reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês, e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. E eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras,
despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitaram. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma única folha, levada pelo vento, os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Verso 39. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, verso 40, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por ele será abandonada, e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão um castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. E por fim, o verso 46, são esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre Ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, Tua palavra está diante de nós, e nós estamos diante da mesa do Senhor, fazendo memória da cruz. Te pedimos que nessa manhã, de lembrança, de memória do Calvário, que o Teu povo possa fazer um concerto contigo. Que o Senhor possa nos levar ao genuíno arrependimento e os nossos corações estejam quebrantados na Tua presença. Abra o nosso coração para compreendermos e para aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, então nós vamos meditar nesse texto, muito brevemente, antes de cearmos, e por isso nós vamos meditar naquilo que o próprio texto nos ensina, quando Deus anda conosco. E o livro de Levíticos, como a gente tem lido, e nós já estamos nos despedindo na nossa leitura comunitária desse livro, ele nos fala do relacionamento do Senhor Deus com o seu povo. E como nós já dissemos aqui, os muitos sacrifícios e os procedimentos litúrgicos detalhados, eles apontam para a cruz de Cristo. Toda vez que você lê Levíticos, tenha em mente a cruz de Jesus. Tenha em mente a cruz de Cristo. É por meio da cruz de Cristo que Deus estabelece paz com os homens. Então, no nosso texto e no livro de Levíticos, fica muito claro aqui que há duas situações
diante do povo de Deus. Duas situações. Em Deus, nós temos a primeira situação, não é? Em Deus, nós temos o melhor que alguém pode experimentar. Mas sem Deus, nós temos a pior situação, o pior cenário. E a pergunta que continua ecoando ainda hoje e diante de nós, que vamos tomar parte da ceia daqui a pouco, é: nós queremos paz com Deus? Ou nós queremos a rebeldia em oposição a Ele e em oposição à sua vontade? Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. A Israel foi proposto, foi oferecido que eles desfrutassem da companhia do Senhor. E o Senhor Deus mesmo se propôs a andar entre eles, a caminhar com eles e a lhes oferecer todos os benefícios dessa comunhão. Foi isso que foi proposto, foi isso que foi oferecido a Israel. Se todavia, diz o nosso texto bíblico, eles escolhessem trilhar o caminho da rebeldia, deixando de reconhecer a Deus como sendo seu Criador, como sendo seu Redentor, que os havia resgatado da terra do Egito, eles iriam atrair sobre si as consequências, ou todas as consequências, de não poderem mais ver a face de Deus, tendo que enfrentá-lo não mais como Redentor, mas como juiz. Nos tempos modernos, eu penso que isso ficou muito claro no Holocausto, não é verdade? Esse texto que nós estamos meditando aqui, ele ficou claríssimo no Holocausto, ainda no século XX, quando mais de 6 milhões de judeus foram exterminados da forma mais brutal que nós possamos imaginar. A história registra tanto o juízo persistente de Deus contra o seu povo judeu de coração obstinado, quanto também a história registra a degradação da raça humana. Pois quem se levantou para destruir, para eliminar, e se fosse possível, extinguir da face da terra o povo judeu no século XX, foi a nação cuja cultura era a mais celebrada de todas. A cultura alemã era o apogeu da sabedoria humana. Foram esses, os mais cultos, os mais celebrados, os mais privilegiados na terra, que se levantaram de forma irracional e perseguiram os judeus por toda a Europa e onde eles puderem estender a sua influência, e mataram cruelmente, inclusive em câmaras de gás, os idosos, os homens, as mulheres e as crianças. Vendo o que os alemães fizeram há não muito tempo atrás, nós nos perguntamos: o que é que aconteceu com a humanidade? Já que os alemães e a cultura alemã representavam o melhor que o mundo poderia oferecer. E nós estamos observando hoje que o antissemitismo, ele segue numa crescente, ele segue avançando nos campos universitários, Brasil e mundo afora, pelas grandes mídias. Nas nossas universidades públicas, os jovens têm sido sistematicamente doutrinados no marxismo cultural. E isso tudo acontecendo com o dinheiro dos nossos impostos. Isso acontece, irmãos, porque o homem sem Deus está destituído das suas mais preciosas virtudes. E a recuperação da verdadeira humanidade, diz a palavra de Deus, só pode acontecer por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Somente por meio dele é que a humanidade vai recuperar as suas virtudes e pode evitar cometer tantas atrocidades como essas que foram cometidas contra o povo judeu.
Então, o que eu quero falar com vocês aqui é que quando Deus anda conosco, quando Deus anda com o seu povo, há bênçãos sem medidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando nós nos opomos a Deus, há tristezas sem medidas também. Há maldições que nos alcançam. Mas um terceiro ponto é que há esperança quando surge o arrependimento genuíno. Vamos pensar então no primeiro ponto, não é? Que há bênçãos sem medidas quando Deus anda conosco, ou quando nós andamos com Deus. Israel deveria, e eu peço a vocês que mantenham as suas Bíblias abertas no texto de Levítico 26, Israel deveria manter os seus olhos no Senhor Deus e não nos ídolos. Lá no início do capítulo a gente vê isso logo do versículo 1. Agora, como é que eles fariam isso? Como é que colocariam e manteriam seus olhos em Deus somente e não nos ídolos das nações que o cercavam? Sendo obedientes à palavra de Deus, aos seus decretos, aos seus mandamentos, e colocando-os em prática, diz o versículo 2 e 3. O resultado desta vida de obediência e submissão a Deus seriam muitas bênçãos. E muitas são citadas aqui no nosso texto. Por exemplo, eles experimentariam grande satisfação. Comeriam e ficariam satisfeitos. Eles plantariam e teriam colheitas excepcionais. As colheitas deles seriam colheitas recordes, né? Eles colheriam muito, diz o versículo 4 e o 5. Eles desfrutariam de paz na terra, tanto paz em relação aos inimigos que se oporiam a eles, quanto paz em relação às bestas do campo, porque o Senhor restringiria os animais selvagens e os impediria de alcançar as suas casas, os seus arraiais. Quando eles entrassem na guerra contra os inimigos, a vitória do povo hebreu seria uma vitória acachapante. Eles triunfariam sobre os seus inimigos. Veja o versículo 8. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. E além de todas essas bênçãos, o texto nos diz que eles seriam frutíferos, que eles se multiplicariam, que eles teriam grandes reservas de provisões, e que eles desfrutariam, diz o versículo 9 e 10, de uma comunhão sem precedentes com o Senhor Deus. Veja o versículo 11 e o 12. Estabelecerei minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Meus irmãos, a Bíblia nos fala de homens que andaram com Deus, mas nesse texto nós lemos que o Senhor está prometendo que Ele mesmo andaria no meio do seu povo. Isso não é uma maravilha? Deus prometendo andar no nosso meio. E todos os israelitas deveriam compreender que aquela condição favorecida não se devia a eles, ao que eles fizeram, mas se devia primordialmente, primariamente, ao que Deus estava fazendo por eles. Veja o versículo 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Então, quando Deus anda conosco, as bênçãos são sem medidas. Mas existe o outro lado, e nós não podemos rasgar essa página das nossas Bíblias, porque o Senhor Deus fez uma advertência severa ao seu povo, e essa advertência se estende e nos alcança como igreja cristã que somos. E fica claro que existem muitas tristezas, muitas maldições, que nos sobrevêm e que podem sobrevir à humanidade, ao povo de Deus, quando nós fazemos oposição a Deus. Se Israel
de maneira obstinada, optasse por seguir o caminho da desobediência e o caminho da rebeldia, a situação deles seria oposta à das bênçãos. Deus mesmo em pessoa, diz o texto, faria oposição a eles. E por que é que Deus faria oposição a eles? Porque primeiro eles fizeram oposição a Deus. Abandonando a sua fé. E isso é interessante, irmãos, porque isso aconteceria, registrou Moisés aqui as palavras do Senhor Deus, especialmente de uma forma gradual. A apostasia, o abandono da fé, nunca é de uma vez, seria de forma gradual. Ela começaria pela recusa em ouvir a Deus e a sua palavra, seguido pela indisposição em praticar tudo aquilo que o Senhor Deus estava ordenando na sua palavra, e culminaria, por fim, com um desprezo deliberado em relação aos preceitos e às alianças que o Senhor Deus havia feito. Então, primeiro, eles não queriam ouvir o que Deus estava falando. Em segundo lugar, eles não queriam colocar aquilo em prática. E por último, eles estavam banalizando tudo que Deus havia dito, dizendo que aquilo não tinha nada a ver com eles, que era uma questão religiosa, superficial. Eles estavam trilhando um caminho de nominalismo, o que nós chamamos de nominalismo cristão. Então, era algo gradual e não instantâneo. E diante disso, tudo iria mudar. E a mudança, o texto nos diz que ela primeiro seria interna, e depois ela seria externa, porque internamente, o povo de Deus, debaixo de maldição, seguindo um caminho da desobediência, eles iriam ter que conviver com medo. Na linguagem bíblica, eles teriam que conviver com um pavor repentino. Eles teriam que conviver com muitas doenças. Doenças novas estariam surgindo no meio do povo. E eles cultivariam hábitos que, com o passar do tempo, diz o versículo 16, os tornaria cegos para enxergar as coisas mais óbvias da vida. Aliás, versículo 36, olha aí na sua Bíblia, e o 37, nos dizem que aquele povo rebelde teria que conviver com um pânico e com delírios persecutórios. Eles estariam o tempo todo pensando que tinha alguém os perseguindo. E na verdade não era ninguém, mas aquilo já era um juízo divino vindo sobre eles. Aquilo já era Deus intervindo por causa dos pecados recorrentes que eles praticavam. Com a sua vara santa, o Senhor Deus iria agir de múltiplas formas, com um único objetivo, versículo 19, quebrar o orgulho rebelde daquele povo. Se tem uma coisa que faz separação entre nós e Deus, é o nosso orgulho e a nossa soberba. E Deus, como Ele nos ama, Ele está determinado a quebrar esse orgulho, mesmo que Ele tenha que tirar muitas coisas que nós gostamos. Eu espero que hoje seja uma manhã de arrependimento, que nós mesmos nos prostremos diante de Deus, para não permitirmos que cheguemos nesse ponto. Externamente, Deus iria tratar internamente, mas também externamente. Os seus empreendimentos, eles iriam redundar em fracasso, porque o povo hebreu, o povo judeu sempre foi bom de negócio. Mas Deus estava dizendo, olha, eu vou colocar o dedo nos seus negócios. E tudo que vocês fizerem, nada vai dar certo. Vai resultar em fracasso. Diz o versículo 17, que os seus inimigos triunfariam sobre eles, e eles teriam que viver uma vida em fuga. Uma semana num lugar, outra semana em outro, um ano num lugar, num país, outro ano no outro. Eles estariam também à mercê dos animais selvagens da terra. E diz o texto no versículo 22, que os seus bens e a população iria diminuir. Você quer uma outra expressão de juízo muito atual nesses dias? Quando Deus está julgando uma nação, Ele faz com que essa nação diminua.
a densidade demográfica vai diminuindo, 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 diminuindo. E quando você olha na linha do tempo, o pano de fundo é rebeldia a Deus. São os corações duros. Eles teriam que conviver, veja aí no verso 26 até o 29, com pragas. Teriam que conviver com escassez de alimento. Em algumas ocasiões, como nós lemos no livro de Reis, eles adotariam até o comportamento canibal, porque não havia comida, eles estavam cercados pelos inimigos, tinham que devorar a carne humana. Mas tudo aquilo era resultado de uma vida de pecado. Quantas pessoas você conheceu que estavam muito bem, andando com Deus, e de repente deram as costas para Deus, tiveram algum sucesso, e Deus vem tratando com essas pessoas, e você vê que elas estão perdendo, por quê? Vida de pecado. Irmãos, percebam que o Senhor Deus, para tratar com os pecados do seu povo, Ele iria agir tanto internamente, né, quebrando o orgulho daquelas pessoas, como Ele iria agir externamente, destruindo tudo aquilo que eles amavam, tudo aquilo que eles valorizavam, tudo aquilo que eles haviam escolhido tornar precioso em suas próprias vidas. E o juízo e a rejeição divina redundariam de maneira inevitável em uma sequência de mortes que pareceria a extinção completa daquele povo. Não fossem as misericórdias do Senhor Deus. Isso a gente lê no verso 30 e 31. Diz o texto que, como Deus iria tratar com o seu povo, aquela terra, outrora tão bonita, ela ficaria totalmente desolada. E Deus iria cobrar os anos sabáticos se eles não cumpriram, porque Deus havia ordenado que de tempos em tempos a terra deveria ter um descanso. Aquilo era uma ordem, mas era uma ordem que beneficiaria os próprios agricultores, a própria nação. Mas tão obstinados e rebeldes eram que eles desrespeitavam inclusive essas orientações. E Deus então estava dizendo, essa terra vai ficar desolada. E toda desobediência em guardar os anos sabáticos, eu vou cobrar ano por ano. E é por isso que ela vai ficar desolada. Se nós viajássemos no tempo, há 100 e poucos anos atrás, apesar de um remanescente judaico lá na Judeia, que nós conhecemos hoje, nós veríamos aquele lugar totalmente arrasado. Um lugar feio, um lugar indesejável de se morar, bem diferente do Israel contemporâneo de hoje. Mas tudo aquilo era resultado de algo que o Senhor Deus já havia dito ao seu povo há muito tempo antes. E diz o texto, no verso 32 ao 35, que longe da terra prometida, os seus corpos padeceriam e apodreceriam sem honra alguma. Veja as fotos na internet das valas onde milhares de corpos de judeus foram depositados magérrimos e totalmente despidos de honra, de qualquer dignidade. A palavra de Deus se cumpriu. Será que você tem dúvida de que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida? Que Deus nos dê a graça de prestarmos atenção em tudo aquilo que Deus disse e fez, em tudo aquilo que Ele está dizendo e vai fazer. Mas o último ponto, antes de nós orarmos e termos a nossa ceia, é que há esperança quando existe um arrependimento genuíno. Você vê que a palavra do Senhor aqui, ela é profética. E a princípio, para quem estava ouvindo Moisés, em nome de Deus, proferir essas palavras, ela devia ser preventiva. Ela era preventiva. Se o povo tropeçasse, isso não seria, pelo menos para alguns deles, necessariamente o seu fim. Desde que houvesse arrependimento. Desde que houvesse o quê, gente? Arrependimento. Veja o verso 40 e 42. Mas se confessarem os seus pecados, e os pecados de seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim,
Mais adiante um pouco, e se seu coração obstinado se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Irmãos, como esse mas é importante aqui na palavra de Deus, porque diante do arrependimento, e diante de uma confissão sincera de pecados, haveria esperança. É claro que eles precisariam primeiro reconhecer a realidade da sua oposição a Deus. Uma pessoa que se arrepende genuinamente, ela não pode chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero ser crente, eu quero ser um discípulo de Jesus. Não, não. A primeira atitude que essa pessoa precisa ter é: Senhor, eu tenho pecado contra ti. Eu tenho pensado coisas horríveis. Eu engajei em inúmeros pecados ao longo da minha vida e eu me arrependo dessas faltas. E eu já disse isso publicamente, eu não consigo pensar numa confissão como essa sem lágrimas, sem contrição. Então, eles precisariam se arrepender reconhecendo os caminhos tortuosos pelos quais eles haviam seguido em oposição a Deus. Eles deveriam reconhecer que o coração deles era obstinado. A palavra obstinado aqui no original hebraico é a mesma palavra para incircunciso. E quando Moisés fez esse registro, ele queria dizer o seguinte: o coração desse povo é um coração gentílico, é um coração alienado de mim. Obstinado tem a ver com alienação em relação a Deus. Era preciso reconhecer essa alienação. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, o seu primeiro ato precisa reconhecer a sua alienação de Deus até aqui. Pela graça de Deus, e reconheci minha alienação quando tinha 14 anos de idade. E eu me dobrei diante do Senhor, reconhecendo a dureza do meu coração. É da vontade de Deus que nós nos quebrantemos diante dele. Se houvesse esse arrependimento, diz o texto, no versículo 44, então Deus se lembraria da aliança e da terra prometida, então Deus impediria que eles fossem totalmente destruídos, então Deus mostraria a todas as nações que Ele é um Deus justo, quando Ele trata dos pecados de quem quer que seja, incluindo o seu povo. Deus trata dos pecados da humanidade, um por um, mas o tratamento de Deus, como diz a Escritura, começa pela sua casa. Não é porque eu sou crente em Cristo Jesus, porque eu sou pastor, que Deus não vai tratar comigo. Deus trata comigo, Deus trata conosco, Ele é justo. E Ele faz isso para mostrar a sua justiça, o seu amor e a sua misericórdia. Irmãos, o mundo, Israel e a igreja precisam entender que esse é o Deus Criador dos céus e da terra. É um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus de misericórdia e é um Deus de amor. Amém? Glória a Deus. Eu quero aplicar essa palavra a nós e nós vamos orar. E já já vou convidar o conselho para vir aqui. Nós vamos celebrar a ceia. Em primeiro lugar, eu e você, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E como Israel, nós muitas vezes somos obstinados de coração e rebeldes. Muitas vezes nós transgredimos contra o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas, como a gente viu aqui nessa manhã, há esperança se houver arrependimento genuíno. Se houver reconhecimento das nossas faltas diante de Deus, Deus pode restaurar a nossa sorte. Deus pode restaurar a nossa sorte. E Ele pode sim nos cobrir de bênçãos e derramar bênçãos sem medidas. Amém? Em segundo lugar, eu quero apelar a vocês, indo contra a cultura dominante, não queiram seguir adiante com as suas próprias regras. Não digam como o mundo perverso e que vive em impiedade, meu corpo, minhas regras, etc. Não queiram seguir adiante assim. Se nós fizermos oposição a Deus e ao que Ele nos tem ordenado, Ele se oporá a nós.
isso vai ser muito trágico. E uma maneira pela qual Deus pode usar é que Ele pode muito bem nos entregar aos nossos próprios desejos. A prova do amor de Deus para conosco vem quando Ele não permite que nós façamos algumas coisas. Ele nos bloqueia. É o amor dele agindo em nosso favor. Mas eu apelo a vocês para se submeterem à vontade de Deus e não quererem ir adiante com a sua própria vontade. Em terceiro lugar, o verso 46 diz: esses são os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre Ele próprio e os israelitas por intermédio de Moisés. As leis e ordenanças que o Senhor Deus deu ao seu povo e nos dá como igreja do Senhor, precisam estar casadas com uma vida de fé, com uma prática de vida cristã. Não adianta você dizer que você crê em Jesus e não vive como um crente em Cristo Jesus. As duas coisas precisam seguir juntas. Se nós formos apenas crentes nominais, o desvio é iminente. Nós vamos seguir o caminho do mundo. Vamos fazer as coisas como nós achamos melhor. Nós somos salvos pela graça de Deus. E a obediência à palavra de Deus, aos seus mandamentos, ela é uma expressão de gratidão. E ela é uma evidência do novo nascimento. É só isso. A salvação é pela graça. Mas os frutos, eles são uma evidência do novo nascimento. Eu apelo a vocês para que não banalizem a palavra de Deus. Eu apelo a vocês para que não barateiem a graça de Deus, como muitos têm barateado nesses nossos dias. Vamos viver como filhos de Deus. Quem é filho de Deus conhece o seu Pai e faz o que lhe agrada. Então nós vamos poder dizer como Jesus: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E por último, irmãos, o Senhor, Ele anda no meio do seu povo, apesar das nossas fraquezas e pecados, das nossas faltas. Eu quero apelar a vocês nessa manhã de ceia, para que deleitem-se no Senhor e na presença dEle. E desfrutem de tudo aquilo que Ele tem. Porque o que Deus tem para você, o mundo não pode te oferecer. Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar o conselho da igreja a vir aqui no altar, e os diáconos também se prepararem para o serviço da ceia. Enquanto eles vêm, curva sua cabeça. E feche os seus olhos. Deus anda no meio do seu povo. Deus anda entre nós. Ele quer andar com você. Ele quer andar com você na sua casa, de um quarto para o outro, de um cômodo para o outro, no seu trabalho, de um lugar para o outro. Ele quer estar com você quando você estiver olhando para o céu, para a natureza, e você perceber a companhia dEle. Nessa manhã a palavra de Deus a nós é que é muito especial desfrutar dessa comunhão com o Senhor Deus e percebê-lo andando conosco e deliberadamente, intencionalmente andando nós com Ele também. As tristezas que viveram os judeus e que viveram muitas pessoas que obstinaram em seus próprios corações e se rebelaram contra Deus, elas não são aquilo que Deus gostaria de ministrar a você e a sua família. Mas é importante que nessa manhã de ceia, haja no nosso coração uma atitude de arrependimento. Verifique onde você tem faltado, onde você tem tropeçado. Verifique o seu próprio modo de vida, para que haja uma correção, para que haja uma mudança, para que você deixe de andar com os ídolos, os deuses desse mundo, para que você deixe de seguir o fluxo da cultura dominante no mundo em que nós vivemos, para viver o desafio da contracultura como um discípulo genuíno de Jesus Cristo.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome, aqui estamos, diante do Senhor, e diante da tua palavra que o Senhor ministrou a nós. Dá-nos a graça de andarmos contigo, e de valorizarmos a oferta do Senhor em andar conosco, em seguir conosco na nossa jornada. Guarda-nos de trilhar os caminhos que o nosso coração, muitas vezes endurecido, quer trilhar. Que haja em nós sempre aquela atitude de contrição, de quebrantamento, de reconsideração. Que os nossos olhos estejam marejados diante de Ti, para reconhecer as nossas faltas e vivermos uma vida de obediência, que é fruto da nossa gratidão, que é fruto da obra profunda que o Teu Espírito realizou em nós. Em nome de Jesus.